Eu queria compartilhar com vocês o que Deus ele compartilhou comigo, no meu coração. Eu estudando a palavra do Senhor, eu comecei a observar o antes de Deus fazer o que Ele fez na vida de Daniel. Eu comecei a lembrar dos tempos antigos, ao qual os nossos antepassados, os nossos pais, eles estavam na terra do Egito, passando por grandes privações. E quando aquele povo estava ali naquela região, lhe foi tirado a esperança de salvação. Lhe foi tirado a oportunidade de estar adorando a Deus. E aquele povo que ali estava, eles se desviaram da palavra de Deus. Eles esqueceram de Deus. E quando você vê a história que vem contando a respeito de Daniel, você vai entender que Daniel ele foi preparado para aquele tempo. Deus ele não faz nada sem marcar na sua agenda. Deus não faz nada sem um propósito, um decreto específico. E Daniel, ele foi um dos homens que mais marcaram a palavra pela sua sabedoria, pela palavra de Deus que saía dos lábios dele. E você vai começar a entender que quando estávamos vivendo o tempo de Daniel, ele foi levado para a Babilônia novo. Ele chegou com os cativos, junto com os seus companheiros, porque quando os babilônios cercaram a Jerusalém, e o rei de Judá era Jeoaquim, eles falaram assim: peguem todos os sábios e os inteligentes e tragam para a Babilônia. Então foi seletivo o que aconteceu ali naquele tempo. Então eles escolheram, e dentre esses moços foram escolhidos Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram trazidos para um tempo de dor. Eles foram tirados da sua terra e agora eles estão em uma terra estrangeira, ao qual eles deveriam servir ao rei. Só que Deus, ele tinha algo específico para fazer na vida de Daniel. Daniel, ele foi uma ponte que ligava os seus companheiros a Deus. Porque por causa de Daniel, o rei separou Sadraque, Mesaque e Abednego para ficar na província. E você vai entender que quando o tempo de Deus ele chega, ele às vezes é meio confuso para aquele que recebeu o tipo do tempo. Ele vai olhar e vai dizer: eu acho que está inverno. Ele vai olhar para o tempo e vai falar: eu acho que está inverno. Não é esse tempo que Deus está falando. Não é do inverno do homem, não é do verão do homem, não é do outono, não é das estações do homem que Deus está falando. E Deus, ele falou
ao meu coração que Ele preparou para esta igreja um tempo específico profético. E dentro desse tempo, nós precisamos nos encontrar. Porque esse momento, querido, é o momento que Deus ele vai ajustar, alinhar a igreja. Não, gente, só a missionária. Esse é o tempo que Deus vai alinhar, ajustar a igreja. Sabe por quê? Jesus, o cooperador William falou assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Deus, Ele está dizendo para nós que há um tempo específico para acontecer. Há um relógio que Ele está com o ponteiro rodando, girando. E quando esse tempo, esse relógio, ele apontar para você, é o seu tempo que vai chegar. Quando Deus determinou um ponteiro na vida de Daniel, para ele entender este é o tempo, olha o que aconteceu com ele. O rei de Babilônia, ele teve um sonho. E ele perturbou a sua mente, os seus pensamentos na sua cabeça. Ele não sabia da sua interpretação. Então ele manda chamar todos os sábios, os magos, os entendidos, todos aqueles que tinham possibilidade de interpretação, para se apresentar ao rei. Só que quando o rei, ele queria que desse a interpretação para ele, se você vai ler o texto, ele fala assim: eu não vou falar o sonho. Olha que prova que esse homem fez. Ele fala assim: eu não vou falar o sonho, porque eu quero que quem interpretar, ele fale o sonho e a sua interpretação. Então, quando aqueles homens vieram, eles começaram a barganhar. Eles começaram a falar com o rei: rei, conte para nós o seu sonho, que aí nós vamos ir e dar a sua interpretação. Aí o rei se ira com eles e fala: não, vocês estão tramando contra mim para que eu conte o sonho e vocês me enganem com palavras mentirosas. Porque era fácil, né? Ele ia contar, eu ia bolar, desse jeito aqui, mas ele não queria desse jeito. Ele ficou tão impactado com aquela visão que ele teve, que ele fez uma prova. Ele queria que contasse o sonho e também desse a sua interpretação. Então, quando aqueles homens começaram a barganhar com ele para poder dar a sua interpretação, ele baixa um decreto: que sejam trazidos e mortos todos os sábios. Aí o relógio está rodando, o ponteiro de Deus está rodando, girando, porque era o tempo que Deus ele iria se manifestar na vida de Daniel. E quando ele pega e pede para trazer aqueles homens, havia um homem que ele era chefe do exército. Então ele foi incumbido de ir até esses homens e matá-los. E ele foi até Daniel e contou a Daniel a façanha que havia acontecido. E Daniel fala assim: olha, fala com o rei para me dar um prazo. Em outra tradução vai dizer: fala para o rei para me dar um tempo, para que eu ore, falando com as minhas palavras, busque a sua interpretação. E o interessante é que quando ele fala isso,
ele vai, chama os seus companheiros e ele fala assim: olha, eu preciso que vocês me ajudem a orar e pedir misericórdia a Deus, porque eu preciso que Deus me revele. Olha que extraordinário. Você já vai entender. E quando ele fala isso, a Bíblia fala que ele vai para sua casa e ele começa a orar. Porque o ponteiro de Deus estava apontado para a vida de Daniel. Não, gente, você não entendeu. O ponteiro de Deus estava apontado para a vida de Daniel. Porque Daniel, você vai ler que Daniel era cativo. Daniel era escravo. Ele era sábio, mas ele era escravo. E você vai entender que quando ele vai até a presença do rei, Deus está baixando outro decreto. Porque Deus, ele pega o relógio do homem e desfigura ele todinho, para que o relógio dele seja estabelecido. Então nessa noite você precisa abrir os seus ouvidos para a palavra de Deus e entender que esse é o tempo. Não é o tempo de você ficar dormindo, não é o tempo de você ficar calado, não é o tempo de você ficar na sua casa, é o tempo de você buscar a presença de Deus, porque Deus, o nosso Pai, ele vai manifestar uma glória tão tremenda. Deus, gente, eu não estou falando homem, eu estou falando Deus, porque nós temos ouvidos para ouvir que Deus está falando. E quando eu não me preparo para o tempo que Deus está falando que vai vir, o que acontece? Eu fico perdido igual cego dentro de um tiroteio. O povo está indo para a direita e está indo para a esquerda. Então o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do aceleramento, é o mês do aceleramento, é o ano do rompimento. Mas se você pensar, não é o ano do rompimento, não, é o ano do crescimento, você está indo contra o tempo de Deus. Quando Deus estava convidando a Daniel, ele poderia ser morto na presença do rei. O rei, ele não deu garantia que não iria matá-lo, porque a palavra do rei, ela era selada e ela não podia ser revogada. Ele não tinha garantia que ele ia sair com vida. E Daniel, ele começou a orar para pedir a Deus revelação. Aonde eu entro dentro da nossa atmosfera onde nós estamos vivendo. Talvez você ainda não entendeu. Talvez quando você vê algo, você fica com um ponto de interrogação, dizendo como, para quê, por quê. Aí Deus, ele está dizendo, na oração, se você orar, Deus, ele vai te responder. Porque quando você busca a resposta de Deus, a resposta de Deus, ela é evidente. Daniel, ele era escravo. Ele poderia dar a sua interpretação. E ele poderia depois morrer. Mas o rei, antes de Daniel interpretar, ele diz: assim fará o rei, aquele que der a sua interpretação. Eu encherei de dádivas, ou seja, presentes, e eu o exaltarei. Daniel foi conduzido por Deus no caminho
aonde ele estava no cativeiro, aonde ele estava, para manifestar dentro do cativeiro a glória de Deus. Então, quando Daniel ele começa a ver o discernimento do sonho, ele começa a entender que aquele sonho eram tempos. E Deus o ativa ali naquele momento e fala a interpretação que seriam 4 reis. 4 reis, aqueles 4 reis seriam levantados. E teria um reino que jamais seria abalado. Quando Deus ele dá a interpretação para Daniel, ele se enche de confiança. Porque ele vai até a presença do rei e ele fala: ó rei, assim é o seu sonho e assim é a sua interpretação. E ele começa a destrinchar todo aquele sonho. Ele não teve medo. E muitas vezes Deus ele te coloca em um ambiente onde você precisa manifestar a glória. Você precisa ser aquele que conduz a glória. Você precisa ser aquele que carrega a glória para dentro do lugar. Você precisa ser aquele que pisa e o ambiente muda, assim como Daniel. Porque quando Daniel pisou no ambiente onde era de morte, isso é muito sério e lindo. O ambiente em que Daniel estava era de morte. O ambiente onde Daniel estava era de dor e sofrimento. Porque os babilônios eram idólatras. Imagine você, cativeiro. Imagine, querido. Você no cativeiro, num país idólatra, fora da terra dos seus pais, fora dos seus costumes, e você ainda assim conseguir ouvir a voz de Deus. Deus estava mostrando para Daniel que ele tinha todo o controle. Fala para o seu irmão do seu lado: Deus tem todo o controle. Fala para ele, fala com graça, porque Deus tem o controle. E eu falei aqui acerca dos nossos irmãos que eram escravos, porque você vai trilhar o caminho da Bíblia e você vai entender que cada rei que se levantava era uma história que se levantava, era um tempo específico que se levantava, aonde profetas foram levantados, aonde homens e mulheres foram provados. Eram tempos e estações diferentes. Então, quando Deus ele resolve ativar o ponteiro sobre a vida daquele que está sendo direcionado, se esse homem ele não pegar o ponteiro, ele não pegar o tempo e ele entender, o ponteiro passa da meia-noite, acabou-se o tempo. O tempo é isso. O tempo do homem vai rodar, vai girar. Se você tiver hora marcada, o que acontece? Se você for para um lugar e você tiver um horário para chegar, o que acontece? Você perde. E o tempo de Deus é assim. O tempo de Deus é o tempo de propósito. O tempo de Deus é para ativar pessoas. O tempo de Deus não é para descansar. O tempo de Deus não é para você dormir. O tempo de Deus não é para você ficar chorando. O tempo de Deus não é para você ficar desesperando. O tempo de Deus, Ele está dizendo para você: esse é o tempo que você vai fazer aquilo que abraça a minha vontade, porque eu farei proeza sobre a sua história. Então o ponteiro, o relógio de Deus, ele está apontado para IMTD. Ele está apontado para você. E eu ouvi nitidamente passos, como se fosse passos de uma multidão.
Não, gente, é muito pouco esse aleluia. Oh, para quem quer 10% da cidade, é muito pouco esse aleluia. Sabe por quê? Esse é o tempo. Esse é o tempo, cooperadora. Esse é o nosso. Se eu quero conquistar, eu preciso fazer o quê? Ativar em mim o que Deus está falando. Se Deus falou que nós vamos possuir, já é nosso. Quando Daniel ele chegou no ambiente da tristeza e da morte, aqueles homens e mulheres, talvez tinha mulheres, a Bíblia não fala, eles estavam todos com as cabeças a preço. Eles iriam morrer. Imagine uma multidão clamando para Deus revelar o sonho. Claro que a Bíblia não está falando, mas o povo deveria estar unido naquele momento para que aquela praga de morte ela fosse cessada. Você sabe o que é interessante? Que quando Daniel ele revela os sonhos do rei, ele fala o seguinte com Daniel. Olha o que acontece. Daniel capítulo 2. Olha a declaração que Daniel ele faz no capítulo 2, no versículo 21. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento ao entendido. Ele está dizendo, não é eu, é Ele que revela, olha que lindo, o profundo e o escondido. Conhece aquele que está nas trevas e com ele mora a luz. Quando ele fala, ele muda o tempo, ele está dizendo, o tempo que era para morrer, não vai morrer. O tempo que era para chorar, não vai chorar, porque ele muda, ele transforma. Sabe o que ele está dizendo, Stephanie? Que esse tempo não era para acontecer, mas por causa de você. Ele está falando, esse é o ano do rompimento espiritual. Ele está dizendo que o tempo dele, ele está falando que mudou. Mudou, não era para ser. Então eu entendo que o tempo que nós estamos vivendo não era para ser, mas porque Deus, ele quis estar sendo. Espírito Santo, ele está dizendo, é eu que mudo o tempo e a estação. Ele está dizendo que não depende da Fabiola, não depende da Maria, não depende da Esther, depende dele, porque é ele que muda e transforma. Aí o relógio está rodando na vida de Daniel. Daniel estava cheio de graça, porque Daniel entendia. Daniel não foi contar historinha para o vizinho. A Bíblia fala que ele foi para sua casa e foi falar com Deus, porque ele tem o poder de mudar o tempo e a estação. E esse ano é o ano que Deus resolveu mudar. Não, gente, pelo amor de Deus. Esse é o ano que Deus resolveu mudar. Eu vou repetir para você entender. Esse é o ano que Deus resolveu mudar, porque Deus, ele estipulou sobre essa igreja 4 tempos diferentes, com 4 estações diferentes, e ao final desses 4 tempos viria um
ano da completude do Senhor. Esse é o ano da plenitude de Deus. O que é a plenitude? É o completo. Deus, ele falou assim: eu vou manifestar milagres, prodígios. Eu vou levantar intercessores de autoridade. Eu vou levantar a juventude desta igreja. É eu que vou fazer. É eu que vou mudar. Então ele está dizendo que tudo já está preparado. Você tem que ouvir a multidão que está vindo. A multidão está vindo. Deus tem tempos específicos para fazer. Deus tem 6 tempos. Deus tem 6 tempos para esta igreja. Deus tem 6 tempos diferentes para esta igreja. Cada tempo que passar a partir de 2023, ele vai ser a preparação para o próximo ano, porque vai aumentar. Se você ainda não tem força para cuidar de 10, vai orar. Se você não tem força para cuidar de 100, vai orar. Vai orar. A Bíblia fala que na tribo de Gade, os gaditas, a tribo de Gade, ela tinha homens preparados para a batalha. E você vai entender que aqueles homens, alguns deles, eles eram velozes como as gazelas. Eles eram tão certeiros na flecha e no arco. Eles acertavam de espada de longe, de lança, e eram destros para a batalha. E você sabe o que aconteceu? Quando Deus preparou, eu vou mudar só um pouquinho aqui a história, para eu falar a respeito desse tempo específico. Quando Deus estava preparando Davi para reinar sobre Judá, foi-lhe apresentado homens valentes, valorosos, e todas as tribos enviaram esses homens. Na tribo de Gade, a Bíblia fala que o menor governava 100. O mais fraco da tribo de Gade, ele governava 100. E o maior deles governava 1000. Como um só homem ele governava. Ele treinava aqueles homens para as batalhas. Eles ensinavam aqueles homens para as batalhas. Sabe o que Deus estava dando para a tribo de Gade? Governo. E a Bíblia vai dizer que todas as batalhas que teve a tribo de Gade, nenhuma delas foi perdida, por causa daqueles valentes. Cada tempo, cada momento, Deus resolve mudar alguma coisa. No tempo de Jesus, não era como o tempo de Daniel. Ele mudou. No tempo de Jesus, era outro império que governava. Eram outras armas. Eram outras vestimentas. Porque como os tempos mudam, você precisa entender que você tem que se adequar. Que ele está mudando. Então eu não posso me comportar aqui nesse tempo como se eu estivesse lá em 2016. Em 2017, a nossa igreja estava sendo estabelecida em Fradinhos.
muito difícil. E um dia, a apóstola, ela estava ministrando a palavra. E ela disse assim: eu ouço um barulho. E esse barulho está dizendo que eles estão vindo. E eu falava assim: eu também quero ouvir. Eu comecei a me incomodar que eu não conseguia ver. Eu comecei a olhar para mim e ver que eu não me encaixava. Então, uma certa vez eu saí de todos os grupos da igreja. Isso foi em 2017. Saí em todos os grupos da igreja e falei: eu não vou ficar nessa igreja, porque eu não entendo essa igreja. Eu não entendo o que as pessoas pregam. Eu não entendo o que as pessoas cantam. Eu não entendo o que as pessoas oram. Aí meu WhatsApp, mais de 100 mil mensagens. Um monte de gente vindo atrás de mim, perguntando. E a apóstola me ligou. A apóstola me ligou e pediu para que eu fosse lá na igreja, e ela ia conversar comigo. E ela começou a falar: por que você não quer ficar aqui? Aí eu falei para ela assim: minha apóstola, ela era bispa, eu não entendo essa igreja. Eu me sinto mal. Eu me sinto desconfortável. Ela falou assim: filha, eu vou te ensinar. E quando a apóstola orou por mim, eu saí de lá renovada. A partir dali, eu comecei a pedir tudo que a apóstola pedia. Sabe por quê? Eu fiquei meses esmurrando, mas eu falava assim: Deus, eu não estou entendendo, mas se ela está entendendo, eu estou indo atrás dela. Porque nós acabamos de ler que Deus, Ele constitui e Ele remove. Então eu entendi que Deus constituiu a apóstola como a minha paternidade. Eu reconheci. Então eu falei: mesmo que eu não entenda, eu vou, porque ela está entendendo. E ela, quando ela começou a profetizar, eu comecei a prestar atenção. E eu comecei a orar em cima do que a apóstola pregava, o que a apóstola orava. Ela orava e eu ficava lá ouvindo a oração dela. Eu ouvia. Sabe por quê? Porque Deus falava comigo através da oração. E quando eu comecei a orar e pedir a Deus, eu falei: Deus, eu não aceito mais eu ouvir e eu não entender. Eu quero ler e eu quero entender. Eu quero ouvir e eu quero entender. Eu quero ver algo na parede e eu quero entender. Porque se essa mulher, ela está pregando que esse é o tempo, eu preciso estar dentro desse tempo. Ela falou assim: filha, se você ouvir e se permitir ser levada por Deus, Ele vai abrir a sua visão e a sua audição. Aí você sabe o que acontece? Deus, Ele te enche. Ele faz. Aí você começa a ver o que você não via antes. Você sabe o que mais impede as pessoas delas ver? Porque elas querem ver da forma que elas pensam, não como elas são apresentadas. Se algo é apresentado a você, você precisa entender aquilo da forma que está sendo apresentado. Aí eu vou falar: não, eu quero assim, ó. Assim está errado, assim está certo. Então isso te atrapalha você entender o tempo que você está vivendo. E quando Daniel, ele entendeu o sonho. Para encerrar aqui, diz assim o versículo 48: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe fez muitas e grandes dádivas, e o pôs sobre governador de toda a província de Babilônia, e como chefe principal de todos os sábios.
outrora ele estava sendo levado ao cativo, ele estava cativo. Mas quando ele começou a entender, Deus o levou para que ele fosse governador. Não, gente, você não entendeu. Você não entendeu. Deus, ele pegou um escravo e o constituiu governador. Ele entendeu o que Deus estava falando para ele. Então, se esse ano está sendo ministrado, todas as ministrações sobre tempo, estação, aceleração, rompimento, você precisa se levantar. Não é hoje não, tá? É ontem. É correndo. Porque se você não se levantar em geral, a igreja de Cristo, as pessoas que estão vindo vão atropelar quem está na frente. Sabe por quê, Douglas? Deus está preparando um tempo específico para essas pessoas. Não, gente, vocês não entenderam. Deus está preparando um tempo específico para essas pessoas. Você vai olhar para elas e elas não vão ter rosto de pessoas fracas. Você vai olhar para ela e você vai ver que ela tem a face de leão. Porque Deus vai constituir pessoas de governo sobre esta cidade. Amém. Você toma posse dessa palavra? Porque o tempo que está chegando, eu quero profetizar na sua vida hoje. Se coloca de pé. Eu quero profetizar na sua vida. Porque eu tenho certeza do que Deus ele vai fazer. Porque Deus ele vai ajustar a noiva de Cristo. Deus ele vai limpar a noiva de Cristo. Deus ele vai dar uma nova veste para a noiva do Cordeiro. Deus nesse tempo, Douglas, ele vai manifestar poder, autoridade. Deus nesse tempo ele vai manifestar ministérios proféticos. Deus nesse tempo ele vai manifestar prodígios, milagres, maravilhas. Deus nesse tempo ele vai manifestar a glória dele sobre este lugar. Porque sobre esta casa a glória de Yahvé já está aqui no ambiente. E as pessoas que não conhecem a Jesus, elas vão começar a conhecer através da tua vida. Através da tua vida. Chega desse momento que você está fraco, está fraco, está fraco. Chega desse momento que você está no ciclo vicioso, vicioso, vicioso. Sai agora. Porque Deus estipulou um tempo específico. Deus está querendo levantar profetas nesse lugar. Deus ele está querendo levantar profetas nesse lugar. Deus ele está querendo levantar intercessores com autoridade nesse lugar. Deus ele está querendo levantar pastores nesse lugar. Deus ele está querendo derramar uma nova unção sobre esse lugar. Porque quando em Atos eles estavam reunidos, todos eles foram alcançados pela glória do Senhor. E o vento soprou e encheu toda aquela casa, ao ponto daquelas pessoas todas receberem. Elas foram batizadas cheias. Elas foram cheias. Elas foram cheias do Espírito Santo. Quando elas saíram daquele lugar onde elas estavam, a palavra de Deus fala que eles foram crescentes no número de salvos. Porque o relógio de Deus estava apontando para eles. Esse é o tempo da revolução. Esse é o tempo da revolução. Esse é o tempo que eu vou usá-los para explodir com a minha palavra sobre essa terra. Você que tem ministério profético, você que não aceitou a Jesus ainda, você que está precisando de libertação, você que está precisando de cura, receba agora em nome de Jesus. Porque Deus manifestou a glória dele sobre este lugar. E a frieza espiritual, ela tem que bater
porque o Senhor é maior. O Espírito Santo, ele vai te constituir governador. Governe aonde você pisa, governe aonde você anda, governe o seu corpo, governe o seu pensamento, governe a tua casa, porque a unção profética de Deus, ela está sendo derramada nessa casa. Ela está vindo a galope. Ela está vindo a galope, porque Deus, ele quer correr. Deus, ele quer correr contra o tempo, porque é por causa dos escolhidos que ele abreviou esse tempo. Eles precisam vir. Você que ainda não aceitou Jesus precisa vir. Você que precisa ser liberto do pecado precisa vir, porque Deus tem um tempo, um relógio. São anos proféticos que vai acontecer, e cada ano que passar, você vai se encher da presença, você vai manifestar a presença de Deus, ao ponto de Deus fazer com que você governe não somente 100, não somente 1000. O que Deus, ele vai fazer é uma explosão de glória. Você crê? O que Deus, ele vai fazer é uma explosão de glória, de milagre. Eu ouço uma voz profética chegando da parte de Deus. Eu ouço um barulho como uma enxurrada de água, e ela está vindo em direção a esta casa. Ela está vindo. Ela está vindo. Ela vai começar a inundar essa cidade. Essa cidade vai sofrer um boom de Deus, porque uma explosão de milagre vai acontecer, querido. Uma explosão de milagre vai acontecer, querido. No tempo de Daniel, o Deus de Daniel foi conhecido por causa da tua palavra, porque Deus falou e Deus cumpriu. E as pessoas que estão vindo, eu estou ouvindo elas vindo. Eu estou ouvindo, minha apóstola, essas pessoas gritando por Jesus. E essas pessoas, elas estão com um cântaro na mão. Elas estão com um mapa no meio dos pés dela, como se ela estivesse sendo direcionada para um determinado lugar. É a glória de Deus que está trazendo elas. É a glória do Senhor que está trazendo elas. Ah, Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Em nome de Jesus.